E meus queridos, vejam só, continuando aqui o nosso assunto sobre frações, a gente chega na página 177 que fala sobre frações equivalentes, tá? Tem a ver com equivalência. São frações que elas representam a mesma unidade, a mesma porção de um todo, tá? Essa é a parte de fração, essa é a parte de equivalência. Observando esse. Abre o livro aí na página 176, uma página anterior a essa, dos nossos exercícios. Essas figuras que tem aí, eu estou olhando aqui, essas figuras que tem aí representam bem a definição que tem embaixo, tá? Duas ou mais frações representam a mesma porção de unidade, isso é chamado de frações equivalentes, tá? Analisa aí no livro que na primeira figura, no primeiro caso aí, tem 4 partes, certo? Onde dessas 4, só 3 está pintada de amarelo, ou seja, na figura aí ao lado tem uma fração que corresponde a 3 quartos dessa figura que está pintada, que está representada aí, na verdade. 3 quartos quer dizer que eu tenho 3 partezinhas iguais de um todo que são 4, tá? E abaixo eu tenho essas 3 partes, só que em frações menores, que representam a mesma coisa. Deixa eu dar uma olhada ali, 6 oitavos. E na terceira parte eu tenho essas 6 partes menores, que está representada por 9 12 avos, beleza? Então a ideia de frações equivalentes é essa, tá? É sempre uma mesma, uma mesma porção da nossa unidade maior. Então vê, na questão na questão 1 está dizendo verifique se as frações são equivalentes. Na letra A a gente tem isso aqui, 2 sétimos e 6 e 21. A gente precisa analisar aí se elas são equivalentes, tá? Então vê, observando aqui, você pode ver que se eu tenho um numerador 2 para surgir um numerador 6, quer dizer que eu fiz uma multiplicação aí por quanto? Eu multipliquei aí por 3, não foi? Eu peguei esse numerador aqui, ó, e multipliquei por 3 e gerou um 6. Será que se eu multiplicar aqui o 7 por 3, vai surgir vai ter a mesma ideia? Ou seja, se eu multiplicar aqui por 3 vai dar 6, e se eu multiplicar aqui por 3 vai dar um 21, tá? Então vejam a ideia. A gente pode fazer, ou por meio, a gente pode verificar isso aí, ou por meio da multiplicação, ou por meio da divisão. Vou explicar logo, vê só. 2 multiplicado por 3 vai dar 6, e 7 multiplicado por 3 vai dar 21. A gente aqui, só pela multiplicação, a gente já conseguiu observar que elas são equivalentes, tá? Mas vejam por outro lado, 2 sétimos é uma fração irredutível, ou seja, é uma fração que eu não posso mais dividir. Se eu tenho 6 sobre 21 avos aqui, ó, 6 sobre 21, eu tenho como simplificar essa fração, tá? Eu já estou envolvendo aí um assunto que está lá pela frente, que é simplificação, mas eu queria que vocês tivessem esses dois olhares, tá? Tanto da multiplicação, daqui para lá, como da divisão, tá? Então, se eu dividir aqui, ó, 6 e o 21 por um mesmo número, então aqui, ó, eu vou dividir por 3, tá? Eu vou dividir aqui por 3, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 21 dividido por 3 vai dar 7, ó. Então eu encontrei a fração irredutível igual a essa, ó. Certo, meus queridos? Então essas frações aí, elas são equivalentes, tá? São equivalentes. Agora olhando aqui para a letra B, ó. O numerador da primeira fração é 5, eu tenho 5 nonos. E lá eu tenho 15 18avos, tá? Então dá uma olhada. Para esse 5 aqui, eu tenho 5 partes. Para na próxima fração ali gerar um 15 como numerador, quer dizer que eu fiz uma multiplicação aí por quanto? Por 3, né? Não é isso? Se eu multiplicar aqui por 3, ó, que deu 15, então eu vou ter que multiplicar aqui por 3, ok? 9 multiplicado por 3 não vai dar 18. Dá 18, meus queridos. Ou seja, 9 vezes 3 vai dar 18? Jamais, né? 9 vezes 3 vai dar 27. Então aqui, ó, essa correspondência que houve no numerador não está havendo aqui, ó, no denominador. Ó. Então, essas frações, elas não são equivalentes, tá? Não são equivalentes. Aqui na letra
na letra A, elas ainda são equivalentes, tá? Sim, são equivalentes. Aqui na letra B, não. Elas não são equivalentes. Na letra C, observando aqui que 3 décimos já é uma fração irredutível, tá? Fração que a gente não pode mais simplificar. E aí, por quanto a gente multiplicou esse numerador e esse denominador por um mesmo número para gerar a próxima fração, 21 sobre 70. E aí? A gente pode analisar, como eu fiz aqui, a gente pode analisar primeiramente o numerador ou depois o denominador, tá? Vamos dar uma olhada aqui primeiro pelo denominador, dá uma olhada. Se eu tenho 10, eu multipliquei por um número para dar 70, então quer dizer que esse número foi 7. 10 vezes 7 deu 70. Então aqui, ó, tá ok, ó, deu 70. O mesmo eu tenho que fazer aqui, ó, multiplicar por 7. 7 vezes 3 vai dar 21, então é 21, não é isso? 3 vezes 7, 21. Então aqui, ó, sim, elas são equivalentes, tá? A letra D, a gente tem 16 décimos e 8 quintos. E aí, percebe que essa primeira fração aqui, a gente pode simplificar ela, tá? Lembrando que o assunto de simplificação, eu acho que é na página 177, só que é abaixo do exercício que a gente está fazendo, tá? A gente pode ver que 8 sobre 5 já é uma fração irredutível, a gente não pode mais simplificar. Só que 16 décimos a gente pode. Ou a gente faz através dessa divisão aqui, ó, pega essa fração e reduz, divide, simplifica até não poder mais. Se der 8 quintos, é porque elas são equivalentes. Ou a gente pode analisar da direita para a esquerda. Qual é o número que multiplicando 8 e 5, se existir, né, um mesmo número, que vai dar 16 décimos? Vamos olhar primeiro o denominador aqui embaixo. Vê só. A gente sabe que 5 vezes 2, aqui vai dar 10, ó. Aí tá perfeito. Mas será que se eu multiplicar o numerador aqui, ó, por 2, também vai dar o que eu quero? Ou seja, 8 vezes 2 vai dar 16. Então aqui, ó, a gente pode dizer que são equivalentes, tá? Sim, são equivalentes. A questão da letra E, eu tenho 8 quartos e 2 sobre 1. Muito cuidado aqui nesse 2 sobre 1, tá, meus queridos? Porque 2 sobre 1 a gente pode representar assim, ó. Beleza? Só o 2. Não obrigatoriamente aparecer esse 1 aí embaixo, tá? Então, vê só. 2 sobre 1 é o que tem aqui, né? Se a outra fração é 8 quartos, quer dizer que esse denominador aqui eu multipliquei por 4. Porque 1 vezes 4 vai dar o que eu tenho anteriormente aqui, ó. 4. Certo? Então, se eu multipliquei por 4 no denominador e eu fizer isso mesmo no numerador, vai dar o 8, ó. Então, aqui, ó, sim, elas são equivalentes, tá? Uma outra coisa, uma outra visão que eu tive aqui agora, meus queridos, é em relação a frações aparentes, tá? Tá lá nos primeiros vídeos, nos tipos de fração. A gente tem fração própria, imprópria e aparente. Repara que 8 quartos é uma fração aparente. A gente pode dividir 8 por 4, que vai resultar em 2, ou seja, um número inteiro, 2. 8 dividido por 4 dá 2. Então, 8 quartos é uma fração aparente, certo, meus queridos? Não esqueçam disso. Ou a gente pode fazer isso aqui também dividindo, tá? Mas é isso mesmo, dá no mesmo caso que eu expliquei da fração aparente. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então são frações equivalentes, tá? Na letra F, deixa eu ver aqui, tem 9 minutos de vídeo. Na letra F, dá uma analisada aqui, ó. Que a gente... Essa fração 5 meios aqui, ó, já é uma fração irredutível, beleza? A gente não pode simplificar. 15 sobre 12 é uma fração que a gente pode simplificar. A gente pode simplificar. Mas vamos fazer pela multiplicação, vê só. Se aqui, ó, se de 2 gerou um 12, quer dizer que eu multipliquei aqui por 6. Certo? 6 vezes 2 vai dar 12. Até aqui, ó, tá ok, ó. Se eu multiplicar por 6, vai dar 12. O mesmo eu tenho que fazer aqui, ó, com 6. Tem que ser o mesmo número, tá? Com 6. Só que 6 vezes 5 aqui, ó, 5 vezes 6, não, olha, vou colocar aqui bem grande, não dá 15. Ok, meus queridos, então aqui, ó, ela não é aparente. Aparente não, me desculpem. Não é equivalente, tá? Então aí letra B e F, deixa
Deixa eu dar uma olhada aqui, letra B e F. São as únicas que não são equivalentes, tá? A gente pode fazer isso aí pela multiplicação do jeito que eu fiz aqui, ó. E aí elas não são aparentes, tá? Então, deixa eu só fazer aqui mais uma questão. Bora pegar a segunda questão aqui, ó. A segunda questão, letra A, tá dizendo assim, ó. No caderno, escreva uma fração equivalente a 5 nonos. A gente tem essa fração 5 nonos. Ele quer que a gente escreva uma fração aparente, mas muito cuidado aí, ó. Letra A, tá? Que tem o denominador 27, ou seja, que na outra fração tem o denominador 27. Então, se eu tenho o denominador 8, eu multipliquei por quanto para ter 27? A ideia é essa. Então, vê. Vezes 3, porque 9 vezes 3 vai dar 27, tá ok? Se eu multipliquei o denominador por 3, para lá eu tenho um 27 no denominador, o mesmo eu tenho que fazer aqui, ó, por 3. Então, 5 vezes 3 dá 15. Essa fração é equivalente à outra. Beleza, meus queridos? Na letra B, ó, vamos ver a letra B aqui, ó. Eu tenho a fração 11 terços. E aí ele quer uma fração equivalente que tenha numerador. Então, o número de cima, o numerador 44. Então, quer dizer que eu multipliquei esse numerador por quanto? Para que no outro lá tenha 44. Facinho, né, meus queridos? Aqui, ó, por 4. 11 vezes 4 vai dar 44, certo? Então, se eu multipliquei o numerador por 4, eu tenho que fazer o mesmo com o denominador. Pega aqui, ó, multiplica por 4. E aí, ó, 3 vezes 4, 12, meus queridos. Beleza? Tranquilo. E a letra C, vamos fazer a letra C. A gente tem uma fração aqui, ó, 5 oitavos. 5 oitavos. E a gente vai determinar a fração equivalente de denominador 40. Denominador 40. Isso aí é a letra C. Então quer dizer que, se eu tenho uma outra fração lá, que tem denominador 40, quer dizer que esse 8 eu multipliquei por quanto? 8 vezes quanto vai dar aquele 40 lá que está lá no outro denominador? Quer dizer que eu vim aqui e multipliquei por 5. Sim ou não? 8 vezes 5, 40. Se eu multipliquei aqui embaixo por 5 para dar 40, o mesmo eu tenho que multiplicar em cima por 5, tá? 5 multiplicado por 5, 25, meus queridos. E aí, finaliza a segunda questão, tá certo? Deu para a gente ver essa ideia de frações equivalentes, tá? Eu gerei aqui frações equivalentes, só que tinha algumas coisinhas que ele queria mais. Aqui ele queria uma fração equivalente com o denominador onde ele fosse lá, o denominador fosse 27. Aqui é onde o numerador lá seria 44 e aqui 40. Basta a gente fazer a multiplicação por um mesmo número. A gente descobriu que número é, ó, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. E aí tem que fazer a multiplicação tanto com o numerador quanto o denominador, tá? Não pode ser números diferentes. Se por acaso aqui você descobriu que é 5 e vem aqui e multiplica por 4, tá certo? Não gera frações equivalentes desse jeito, tá? E aí, meus queridos, a questão 3, as frações 5 nonos e tem uma fração A sobre 36 são equivalentes. Qual deve ser o número colocado no lugar do A? Eita, gostei dessa questão. Vamos fazer aqui essa questão 3. Questão maravilhosa. Meus queridos, esse tipo de questão aí vai envolver lá na frente, quando vocês estiverem lá no 7º, tá certo? Dá uma olhada na terceira questão. A gente tem aqui, ó, terceira questão, onde tem uma fração que é 5 nonos. E tem uma outra fração onde o numerador é uma letrinha A. E embaixo o denominador é 36. Ele quer saber o valor de A, certo? Dá uma olhada. Então, 5 nonos, ele já está dizendo que é equivalente aí. Essas frações são equivalentes. A outra é A sobre 36. Aí, qual é o valor de A? Observa, tem que começar pelo denominador aí, tá? Se aqui eu tenho um 9 e lá na outra fração tem um 36, quer dizer que eu peguei esse 9 e multipliquei por quanto, meus queridos? Lá na tabuada de 9. 9 vezes quanto vai dar 36? Vezes 4. Certo, meus queridos? Então, se eu multipliquei aqui por 4, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui no numerador. Ó. E a gente descobre que 5 vezes 4 vai dar o valor de A. Ou seja, 5 vezes 4, esse Azinho aqui corresponde ao número
20, meus queridos. Tranquilo? Observou aí? Que isso aí é facinho, tá? Só basta a gente ter um pouquinho mais de experiência com frações que aí a gente tá tendo. A gente vai minimizar essas dificuldades aí, tá? Deixa eu ver outra fração aqui, deixa eu ver outra fração não, outra questão. A sexta questão, meus queridos, analisa aí, analisa. Olha a sexta questão. Não é pra ficar olhando pra mim não. Olha agora a sexta questão, olha aí. Usando a equivalência de frações, diga qual número deve ser colocado no lugar de x em cada caso. Ou seja, é praticamente igual à terceira questão, tá? A terceira questão eu fiz, ó. Beleza? A questão 6 é a mesma ideia. A gente tem que analisar qual é o número que está multiplicando o numerador e o denominador para gerar aquela outra fração que ele quer. Ok, meus queridos? A sexta questão é igual. Bora fazer aí a sexta questão. Deixa eu colocar aqui. Sexta questão. Sexta questão, letra A. Pronto, letra A. A letra A a gente tem 7 nonos. A gente tem uma igualdade. Aí o numerador passa a ser 14 sobre x. E aí, qual é o valorzinho desse x aí, meus queridos? Analisa, analisa. Analisa que se eu tenho 7, para na outra fração lá gerar um 14, quer dizer que esse 7 aqui foi multiplicado por quanto? Lá na tábua do 7, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6. Então, veio 7 multiplicado por 2, meus queridos. Aqui, ó, ele multiplicou aqui por 2. A gente multiplica por 2 para a gente gerar esse 14 aqui, ó. Lá no numerador da outra fração. O mesmo número, a gente vai multiplicar aqui também por 2, meus queridos. E 9 multiplicado por 2 vai dar o valor dessa criança aqui que a gente quer, ó. Então, 9 vezes 2 vai dar 18, meus queridos. Que é justamente o valor de x. X, ele é 18. Essas duas frações são equivalentes, tá? Bora fazer mais uma, bora fazer mais uma. Bora ver, bora ver, bora ver. Letra B. Bora fazer a letra B. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que a gente está falando sobre frações equivalentes, tá certo? Frações equivalentes. Bora fazer aqui a letra B. Rapidinho, rapidinho. Na letra B, a gente tem a primeira fração 3 sobre 11 é equivalente a outra fração é 9 sobre x. Uma outra coisa a ser dita aí é que esse x, nessas alternativas da letra A até a letra F, ele está andando pelas frações, tá? Não necessariamente, ó, dá uma outra olhada aí no livro, não necessariamente ele vai estar no denominador da segunda fração. Aqui, ó. Repara que acho que na letra C ele já está no numerador da segunda fração. Na letra D, ele está no numerador da primeira fração, mas a ideia de fazer é sempre a mesma, tá? Vê, analisa aqui a letra B. A gente tem 3 sobre 11 avos, tá? E lá na outra a gente tem 9 sobre x. Para a gente descobrir o valor de x, repara que a gente multiplicou esse 3 por quanto? Para gerar esse 9 aqui, ó. Por quanto? Lá na tábua 3, 3 vezes 1 vai dar 3. Opa, não é isso que eu tenho aqui não. Se eu colocar um 2 aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Também não é isso que eu tenho aqui não, ó. Então, 3 vezes 3, não é isso, meus queridos, que eu tenho? Um 9, ó. Se esse numerador aqui eu multipliquei por 3, o mesmo 3 eu vou ter que multiplicar aqui, ó, meus queridos, no denominador, tá? 11 multiplicado por 3, essa criaturinha aqui, ó, só pode ser 33, certo, meus queridos? Espero tá ajudando vocês aí a compreender essa parte de frações equivalentes, tá? Bora fazer aí só mais uma. Não, eu vou parar por aqui. Cadê? Eu tenho quase 20 minutos de vídeo. Eu vou parar por aqui, tá? Então, a terceira questão é igual à sexta, tá certo? Sexta e terceira questão são iguais. Tentem fazer aí, tá? Tentem. Que talvez eu coloque algo desse tipo no exercício, tá? Eu vou colocar algo desse tipo aí. Marca um X aí nessas questões aí que eu vou colocar isso aí na nosso formulário, tá? Pra gente... Quero ver se vocês estão assistindo o mesmo vídeo, tá? Então eu vou parar por aqui. A gente tem ainda a simplificação de frações. Tá certo? Simplificações. E aí, vou parar por aqui.